Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, verso 1. Porque Deus quer falar comigo e contigo através desse texto bíblico. Jeremias, capítulo 18, verso 1 a seguir. Espírito Santo, toma a minha vida e os meus lábios, Espírito Santo. Senhor. Capítulo 18, verso 1 de Jeremias, está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Diga-se comigo: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Tome o seu assento, e se você tiver coragem de dizer aí: Jesus, faça de mim um vaso conforme o que bem parecer aos teus olhos fazer. Meus queridos e amados irmãos, profeta Jeremias foi um homem usado tremendamente nas mãos do Senhor. Deus usou esse homem de uma tal forma que, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, também para as lamentações de Jeremias, nós vemos o quanto ele foi um homem abnegado, um homem que renunciou muita coisa nesta vida para cumprir uma missão que Deus havia lhe dado. Todos nós aqui temos uma missão, irmã Leidiane. Todos têm uma missão. O Senhor confiou a nós um trabalho este que Ele não nos obriga a fazer, a desempenhar, a desenvolver para Ele. Mas se nós aceitarmos, nós poderemos até passar por momentos de aflições, como Jeremias passou. Jeremias teve que renunciar. Eu não sei se ele tinha esse sonho, mas imagino que tinha, porque para Deus ter falado assim: você não vai casar, capítulo 16, Jeremias, quando você for a um velório, a uma reunião fúnebre, você não vai chorar, você não vai lamentar, seja por quem for. Isso Deus pedindo para ele. Tudo isso fazia parte da missão. Tudo isso era a forma didática que Deus estava usando através do profeta para chamar a atenção do povo. Eu abro aqui um parênteses. Gosto de abrir parênteses. Quantas das vezes Deus usa de situações, de circunstâncias adversas para chamar a nossa atenção, para nos ensinar
ensinar algo, mas nós nos recusamos, muitas das vezes, a entender, a aprender, a ouvir. O povo a quem Jeremias estava ministrando essas palavras proféticas, ou entregando essas profecias, estava com o coração duro, não queria ouvir. Coisa triste é falar para quem não quer te ouvir, a um público que não está disposto a te ouvir, sim ou não? Quem já falou para um público, ou já conversou com alguém, assim, tete a tete, você percebe que a pessoa está ali te ouvindo, mas ela não quer te ouvir. Se ela pudesse, ela colocaria as mãos e taparia os ouvidos para não ter que ouvir aquilo que você está falando. Às vezes você está dando um conselho para ela, não acontece assim com os adolescentes hoje, com os jovens, que às vezes na sua arrogância, porque isso é arrogância, isso é prepotência, ao deixar de ouvir os mais velhos, ao deixar de ouvir os mais experientes, que na maioria das vezes, ou sempre querem o nosso bem, dizem: não, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Porque com as pessoas mais vividas está a experiência, mas que nós nos recusamos muitas das vezes a aceitar. E a experiência, a força da juventude precisam estar juntos. Não adianta só força, só ânimo. É preciso experiência. E eu quero até pedir aqui às irmãs, os irmãos, a palavra do Senhor recomenda inclusive às irmãs mais velhas a ensinar as mais jovens, né? Paulo fala sobre isso, a ensiná-las no caso das casadas a serem boas donas de casa. As que ainda vão casar, já prepará-las para isso. Mas falar para um público que não quer nos ouvir, é ruim ou não é? Sim ou não? Sim. Eu já falei isso aqui, vou relembrar. Fui pregar num colégio em Santa Helena uma vez. Irmãos, o som não estava lá, essas coisas, e o público não queria me ouvir. Que coisa triste. Eu tinha uma mensagem, eu tinha uma palavra, eu tinha algo de Deus para falar, mas eles não queriam me ouvir. Às vezes Deus faz assim. Ele fez isso. Ele sabia porque Deus, ele às vezes levanta o profeta para avisar. Porque Deus, ele avisa: olha, você está caindo, você pode cair, não vai. Nós somos o que nas mãos do oleiro? Somos o que lemos aqui? Jeremias capítulo 18. Vaso de quê? De barro. Estamos nas mãos do oleiro. Jeremias foi convidado a descer lá na casa do oleiro para ver como o oleiro trabalha, porque Deus queria mostrar algo para ele. De repente Deus tem te permitido entrar na casa de alguém, ou vivenciar uma circunstância para te mostrar algo. Quantas das vezes nós nessa caminhada cristã olhamos para o mundo e olhamos pela mesma ótica que Asaf, o salmista Asaf, no Salmo 73 olhou no começo. Ele começa a dizer que quase que se desviou, seus pés quase se resvalaram, porque olhamos e às vezes vemos a prosperidade daqueles que não servem ao Senhor, o sucesso de alguém, e às vezes até tentamos copiá-los. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: você é vaso nas mãos do oleiro Jesus. Deus está trabalhando em você. Se você confiar em Deus, Deus fará de você um vaso de honra, em que as pessoas vão olhar e
e dizer: mas que vaso bonito. É preciso entender que o vaso, ele passa por vários processos. Sim ou não? Não precisa conhecer tanto aqui de olaria para saber que o barro a ser usado para se fazer um vaso, antes ele precisa ser amassado. Você está sendo amassado, irmão? O que é que está te amassando? São os problemas? Você tem um espinho na carne também, não tem, como Paulo? Quem que é? Ou o que é? Que às vezes é alguém que te atormenta. Às vezes é um desejo carnal. E o diabo por perto o tempo todo: agora ele cede, agora ele cede, agora ele cede. E você dizendo: o Espírito Santo, não cede, não cede, não cede. E a carne falando: cede. Tem alguém aqui vivendo essas circunstâncias que Satanás está batendo a porta e dizendo: cede, não entrega. Em nome de Jesus, não entrega aquilo de mais precioso que Deus te deu, a sua comunhão. Às vezes você hoje não vive tudo aquilo que você gostaria. Só que eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus, ele não muda. Tiago capítulo 1 verso 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes, desce dele, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: as promessas de Deus ainda estão de pé na tua vida, mas fica na presença de Deus. Deus não muda. Só que escute isso aqui: tem coisas, cooperador Manuel, e promessas na nossa vida que estão condicionadas à nossa fidelidade, à nossa permanência naquilo que Deus falou. Viu? Ah, mas eu conheço fulano que tinha um monte de promessa e aí não se cumpriu. Aí você vai ver, ele saiu do lugar da bênção, ele deixou de escutar a voz de Deus. Saiu da trilha. Ei, crente não pega atalhos. Deixa eu te falar um negócio. Para essa vitória que Deus prometeu, não tem atalho não. Porque às vezes o diabo fala assim: pega um atalho, você vai chegar mais rápido à sua felicidade. É mentira. É mentira de Satanás. Aquele inimigo, Emílio Neto, que enganou a nossa irmã Eva, convencendo-a a comer da árvore da ciência do bem e do mal, continua, e depois ela deu ao seu esposo, e ele comeu sabendo do que estava comendo, e das consequências. Ele continua fazendo essas ofertas ainda hoje. Qual é a oferta que você tem recebido? Oferta de prazer imediato? A que custo? A custo de perder a salvação? A custo de perder as promessas, a realização das promessas e dos sonhos de Deus para a sua vida? Aceite Deus trabalhar nesse vaso que é você, que sou eu. Há um tempo determinado para todo propósito. Deus tem um propósito em exaltar esse vaso, colocar ele em um lugar de destaque. Hoje ele pode estar sendo amassado, hoje quem sabe ele está até fragmentado, quebrado, mas a Bíblia diz que assim como o profeta Jeremias foi lá e viu o oleiro trabalhando, e quando ele estava trabalhando o vaso se quebrou na mão do oleiro, na mão do
Emanuel, é melhor. A gente gostaria que o vaso não quebrasse, mas se ele quebrar, que se quebre na mão do oleiro. Que se quebre na mão do oleiro, porque se quebrar na mão do oleiro, sabe o que ele faz? Ele não joga fora. Ele não fala, não serve mais para mim. O homem é assim, o ser humano é assim, não está com nada. E é tão interessante, irmã Zilda Veloso, que às vezes nós pensamos que esse vaso que se quebra na mão do oleiro é só de quem está aqui, mas às vezes tem alguém lá fora. Deus permitiu ele lá fora. O desejo de Deus é que não se saia, que ninguém saia da casa dele. Mas às vezes alguém insiste para sair, e Deus permite, para que ele veja como é triste lá fora da presença de Deus. Quantos vasos escolhidos que estão distantes da casa do Senhor hoje, que às vezes estão tendo prazeres momentâneos, alegrias artificiais, mas que sabem e reconhecem que somente na casa do Pai há alegria verdadeira, a paz. Queridos, você tem um amigo chamado Jesus. Ele é o oleiro. Eu e você somos o vaso de barro. Eu não sei em que estágio, cooperador Josimar, nós estamos na formação desse vaso. Mas o certo é que Deus está trabalhando. E será onde que Ele vai colocar esse vaso? Certamente num lugar de destaque, para que todos vejam. Talvez agora, ou certamente muitos não estão vendo como esse vaso está sendo amassado. Eu queria dizer uma coisa que eu estou sentindo da parte de Deus de dizer para você. Meu querido, minha querida irmã, você que me ouve nessa noite, o desejo de Deus é que você não saia. Você não precisa sofrer lá no mundo. Você não precisa passar maus bocados para saber que o diabo é mau, que o mundo é mau. Tenha uma conversa sincera hoje com Deus e diga: Deus, o pastor Zé Carlos tem me falado, tem pregado, tem falado lá tanto nos cultos que o Senhor é real, que a sua presença é real, que o Senhor tem algo mais que servir ao Senhor, e eu quero tudo que um filho tem direito. Eu estou renunciando tudo, Senhor. Estou convertendo meu celular, estou convertendo a minha mente. Quando vier sugestões maléficas, eu não vou concordar com elas, Senhor. Eu vou dizer não a elas, eu vou levar cativo. Queridos, não tem coisa melhor do que sermos sinceros com Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que com o sincero Deus se mostra sincero. Com o perverso, ele se mostra perverso. Eu concluo esta mensagem para nós encerrarmos. O vaso que quebrou na mão do oleiro veio a ser refeito conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Não importa se você se sente como um vaso quebrado, fragmentado, o oleiro Jesus está aqui nesta noite para restaurar, para fazer um vaso novo. Ele escolheu este domingo à noite para falar
com muitos aqui nesta oportunidade, através dessa mensagem. Você é um vaso precioso para Deus. Você é um vaso precioso para Deus. Deus não abre mão da sua vida, da sua família, e a mão dele tem permanecido, tem estado o tempo todo estendida sobre a sua casa. Eu quero convidá-los a estar em pé comigo neste momento. Tem alguém que quer receber a oração da igreja, renovar a sua aliança com Jesus, aceitar Jesus como Salvador?